O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pobres, sempre os terei convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, e também a você de casa, nós estamos na Semana Santa, que para nós católicos é a Semana Maior, porque na Semana Santa toda a Igreja celebra o mistério pascal de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Mas o que hoje o Evangelho vem nos trazer como mensagem? O texto começa dizendo que 6 dias antes da festa da Páscoa dos judeus, Jesus vai a Betânia. A cidade de Betânia, para a Sagrada Escritura, é a cidade da hospitalidade, é a cidade do acolhimento, pois foi em Betânia que Jesus, em alguns momentos da sua missão, ele resolveu se hospedar. E onde que Jesus se hospedou em Betânia? Na casa dos seus 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria. E a cena que aqui é apresentada para nós, que quando Jesus chegou à casa de Marta, Maria e Lázaro, Maria, ela tomou consigo um perfume muito caro, que para ela tinha um grande valor. E qual foi a atitude de Maria? Ela derramou aquele perfume aos pés de Jesus e os ungiu. E aqui esse texto, nesta atitude de Maria, tem a nos dizer que Maria, a irmã de Lázaro, demonstrou para com Jesus um profundo e verdadeiro amor. E a pergunta hoje que o Evangelho nos faz: será que nós somos capazes de dar aquilo que é mais valioso nosso para Jesus? O que hoje Jesus espera de nós? O nosso amor.
Mas de que forma que eu posso expressar o meu amor a Cristo? Entregando a minha vida para Ele. A coisa mais cara que todo ser humano tem é a própria vida. E essa vida ela foi dada por Deus. E nós devemos entregá-la de volta como expressão do nosso amor a Cristo. Diz ainda o texto que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Cristo, quando viu a atitude de Maria, tendo derramado aquele perfume caro aos pés de Jesus, ele questionou o mestre dizendo: mas por que ela não vendeu aquele perfume e depois deu dinheiro aos pobres? O texto vai dizer que Judas falou isso não porque ele amava os pobres. Judas, ele disse isso não porque ele se preocupava com os pobres. Judas, ele disse isso porque ele era interesseiro. Ele era ladrão. Porque ali, dentre os 12 discípulos, Judas Iscariotes era como o tesoureiro, aquele que guardava na bolsa todas as doações que vinham para a missão de Jesus. E Judas, ele roubava. Judas, ele, além de ter traído Jesus, ele foi um ladrão. E olha o que uma pessoa que traz maldade nas suas intenções, ela é capaz de fazer. Judas disse para Maria: mas por que você não vendeu esse perfume para dar o dinheiro aos pobres? Mas no fundo, ele não amava os pobres, ele estava interessado no dinheiro. Porque se Maria vendesse o perfume, ela tinha que primeiro depositar o dinheiro na bolsa que Judas Iscariotes guardava. Então o dinheiro ia passar por ele. Então depois ele ia fazer o quê? Ele iria roubar. Jesus disse assim para Judas Iscariotes: pobres sempre os terei convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Jesus aqui ele disse uma coisa muito real: pobres sempre os tereis. Com isso, se a gente pega esse versículo e traz para a nossa vida, os pobres nunca acabaram no ser humano. Nós somos pobres e os pobres sempre os terão aqui nessa terra. Só que Jesus ele estava dizendo isso naquele momento porque Jesus estava para morrer. Então Jesus, ao dizer isso, ele estava querendo se referir à atitude de Maria, a irmã de Lázaro, que ela fez o maior ato de amor. Ela deu aquilo que era mais caro e ela ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés do Mestre com os seus cabelos. Trazendo este evangelho para os dias de hoje, para esta Semana Santa, qual que é a mensagem que Jesus quer deixar para nós? A pergunta que Jesus faz hoje é: qual que é a atitude de amor que você tem demonstrado para com Cristo? Será que você foi capaz ou é capaz de dar a sua vida por causa do reino? Será que nós somos capazes de dar a vida por causa do Evangelho? Maria deu perfume. E diz aqui o texto que quando ela ungiu os pés de Jesus, a casa toda ficou repleta do perfume, do cheiro daquele perfume tão caro que ela ungiu os pés de Jesus. Uma outra mensagem que Jesus quer deixar para nós: o que você tem exalado no ambiente da sua casa? Será que é o perfume do Cristo? Será que é o bom odor do Cristo? Hoje, nesta segunda-feira da Semana Santa, nós somos chamados também a exalar o bom perfume do amor de Cristo em nossa casa, em nosso trabalho e às vezes até na vida paroquial, na vida da comunidade. Então hoje a pergunta que Jesus faz para mim e para você: qual o perfume que você tem exalado onde você mora? Você tem sido luz lá na sua casa? Você tem iluminado a vida da sua família?
Porque hoje nós cantamos no Salmo: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Gente, esse salmo é maravilhoso, é fantástico. O salmista está dizendo: se Jesus, se Deus é a minha luz e salvação, do que eu vou ter medo? Diante de quem eu vou tremer? Hoje o Salmo também tem uma linda mensagem para nós. Não tenha medo de nada. A nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Não trema diante de ninguém. Por mais que uma pessoa nesta terra possa tirar a nossa vida, temos que ter medo de uma coisa: do inferno. Temos que ter medo do inferno. Porque o ser humano pode tirar a nossa vida biológica, mas o demônio pode tirar a nossa alma de Deus. Então hoje, o Salmo tem a nos dizer: seja luz, seja sinal de salvação lá no seu trabalho, na sua casa. É Semana Santa, e aqui eu quero fazer um convite a você de casa e a vocês que estão aqui. Nessa Semana Santa, procure viver essa semana mais recolhido. Fale menos, grite menos. Vamos viver esta Semana Santa com Jesus, vivendo o sofrimento, a dor que Ele passou por amor a nós. É muito lindo que quando eu era ainda adolescente, na roça em Minas Gerais, era muito comum os nossos avós pedir que na quinta-feira santa até no sábado à noite a gente ficasse em silêncio. Não se ligava a televisão na roça. Hoje a gente brinca, faz festa em plena Semana Santa e nós esquecemos daquilo que nós somos chamados a viver: o sofrimento e a morte de nosso Senhor. Esse é o meu pedido a todo o povo católico. Faça essa Semana Santa ser santa para você. Viva mais recolhido, viva mais em silêncio. Procure nesta Semana Santa viver em oração. Faça jejum, faça penitência. Vamos oferecer tudo isso pelo perdão de nossos pecados. Porque nessa semana, quantas pessoas que se dizem católicas não vão celebrar o mistério pascal de Cristo? Fecha teus olhos agora e em silêncio, peça a Jesus a graça do recolhimento interior. Peça a Jesus a graça de você viver com Ele a sua paixão dolorosa, o seu sofrimento, porque tudo foi por amor a você, foi por amor a mim. Todo o sofrimento de Jesus foi com uma finalidade: Ele ama você, Ele quer nos perdoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.